Então, parte 2 aqui, figuras de linguagem, parte 2. Sinédoque. Então, é uma outra figura de linguagem, é a figura de linguagem considerada uma espécie de metonímia, que se baseia na relação quantitativa entre o significado usual da palavra e o seu conteúdo criado na mente, mais abrangente e extenso. Os casos mais comuns são... Então, vejam aí alguns exemplos que nós vamos dar, pessoal, para facilitar para vocês. Então, guardando essa informação, que a sinédoque é uma espécie de metonímia, que se baseia na relação quantitativa entre o significado usual da palavra e o seu conteúdo criado na mente, mais abrangente e extenso. E nós temos 3 casos que são mais comuns. O primeiro caso aí é do gênero pela espécie. Então, vejam lá, o homem destrói a natureza. Então, o homem nós vamos substituir por raça humana, ok? Essa é a ideia, tá? Então, gênero pela espécie. Então, nós temos o homem, o gênero, e nós vamos substituir pela espécie raça humana. Tá bem? Nos exemplos da Bíblia, isso vai ficar mais fácil para vocês. Na letra B, nós temos a parte pelo todo. Então, vejam lá, andei nas asas da extinta Paner. Então, eu vou substituir asa por avião. Então, o que o escritor está querendo? Ele está querendo despertar o seu leitor a entender aquilo que ele está dizendo. Então, andei nas asas da extinta Paner. Então, eu andei nos aviões da extinta Paner, que era uma agência de aviões, né? Então, essa é a ideia. Do singular pelo plural. É preciso ajudar o necessitado. Então, esse necessitado aí, olha, nós vamos substituir por todas as pessoas pobres. Então, na sinédoque, nós temos uma lógica, então não é difícil entender, tá? Então, é preciso ajudar o necessitado. Logicamente que nós vamos entender, então, que o necessitado é singular e o plural seria o quê? Todas as pessoas pobres, ok? Ou vice-versa, do todo pela parte. Então, por exemplo, aí, ó, o Brasil jogou bem na Copa de 84. Tá? Então, o Brasil, nós temos, então, o todo, né? O Brasil pela parte. Então, o Brasil por time brasileiro. Então, quem jogou, na verdade, foi o time, mas na expressão aqui está dizendo que o Brasil jogou bem na Copa de 84. Então, são exemplos de sinédoque que nós encontramos na língua portuguesa. Agora, vamos ver as sinédoques na Bíblia. Salmo 73, versículo 9, nós temos esses seguintes casos. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Esse salmo, ele está falando dos pecadores, dos iníquos, né? Então, ele vai dizer aí, o salmista vai dizer, contra os céus desandam a boca, ou seja, contra os céus, os iníquos falam, e a sua língua percorre a terra, ou seja, aqueles pecadores iníquos, os ímpios, eles falam mal de céus e terra. Então, boca e língua por palavra. Então, essa é a ideia aí dessa sinédoque, tá? Então, a palavra dos homens maus, na verdade, vocês vão observar que quando tem uma sinédoque, uma figura de linguagem, o ideal é pegar o texto para você poder entender de uma forma mais completa. Eu vou pegar aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Salmo 73, olha só. Se eu pegar o Salmo 73, 9 de forma isolada,
ou esse versículo isolado, eu não vou entender muito bem aquilo que o texto está dizendo. Mas quando eu olho para o Salmo todo, nós vamos ter o seguinte: esse Salmo 73 é um Salmo de Asaf. Então, ele começa dizendo no versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, o autor está dizendo aqui que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, aí agora ele começa a falar dos perversos. Versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Então, é uma leitura do salmista aqui, como ele vê os perversos. Ele vê os perversos perseverando, prosperando e saudáveis. Então, ele começa a invejar isso. O versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Então, é uma forma dele dizer o seguinte: olha, os perversos, eles estão vivendo uma vida regalada. O 6, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração brotam-lhes fantasias. E no versículo 9, contra os céus desandam a boca, ou seja, eles falam, a palavra deles é contra os céus e contra a terra, a sua língua percorre a terra. Então, aqui uma sinédoque que está mostrando, então, como os perversos agem através da palavra, através daquilo que eles pronunciam. Ok? Então, essa é a ideia da sinédoque, que é a boca e a língua, vamos substituir por palavra dos perversos. Seria essa a interpretação correta. Salmo 52, 4. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Aí a língua fraudulenta nós vamos substituir por homens pecadores. Essa é a ideia da sinédoque aí. Então, mostrar para nós que essa língua fraudulenta, na verdade, nada mais é do que os homens pecadores, os perversos, que está sendo citado aí. Tá? Aqui em João 13, 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, aí a lavagem dos pés está se referindo à purificação da alma. Então, aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou lavar os seus pés, porém, através da minha obra expiatória na cruz do Calvário, eu vou purificar a sua alma para que você tenha parte para comigo. Então, aí é a verdadeira interpretação, então, a melhor interpretação desse versículo, porque Jesus está usando essa sinédoque aí. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 26, ele tem lá, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós vamos substituir pão e cálice por carne e sangue, ok? Então, essa é a ideia do versículo aí de 1 Coríntios 11, 26. É uma substituição. O que Paulo está usando como pão e cálice, na verdade, é a carne e o sangue do Senhor Jesus.
Tá bem? Então, essa é a interpretação desse versículo. Ainda em Atos 24, 5. Porque tendes vós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Este homem está se referindo a Paulo. Paulo, que era a pessoa que estava trazendo ali todo aquele tumulto ali em Atos 24. Tá? Então, este homem é uma sinédrio que nós vamos substituir por Paulo. Então, aí fica a correta interpretação. Provérbios 1,16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, esse derramar sangue nada mais é do que derramar sangue por matar. Então, nós substituiríamos que ficaria assim, ó, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a matar. Essa é a ideia do Provérbios. Então, na sinédrique, nós temos essa possibilidade de, na interpretação, fazer uma substituição. E a personificação, então, para nós terminarmos, tá? Personificação, e aí nós terminamos esta aula de hoje. Quando se atribui ações ou efeitos de pessoas a coisas inanimadas. Olha só que interessante a personificação. Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Na verdade, é uma atribuição que está se dando, Paulo está dando uma atribuição à morte como se ela fosse uma pessoa, como ela fosse uma personagem, né? E, na verdade, é uma figura de linguagem que Paulo está usando para mostrar, para dar uma ênfase aqui, que a morte ela não tem mais vitória sobre nós. Né? Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu a morte, e nós, através da ressurreição do corpo e da glorificação, nós também estaremos vencendo a morte. Então, aqui a morte, ela sofre essa figura de linguagem chamada de personificação. 1 de Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, na verdade, aqui é uma personificação. Então, o amor, ele não tem uma existência de personagem. O amor é uma virtude que está no crente. É um fruto do Espírito. Então, na verdade, o crente que age debaixo desse fruto, através do seu amor, ele tem esse poder, então, de evitar, de cobrir uma multidão de pecados. Não é o amor em si. Então, o amor aqui ele está sendo personificado. É importante que a gente identifique isso, ok? Para nós não fazermos uma interpretação literal, dizendo que o amor é uma pessoa. Não, o amor não é uma pessoa, a morte não é uma pessoa, mas o que nós temos aqui é uma personificação no texto. Isaías 55, 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Novamente, uma personificação, porque não tem sentido as árvores baterem palmas. Então, na interpretação literal, não tem sentido isso, ok? Então, não sei se vocês já ouviram pessoas dizerem, se a Bíblia disser que pau é pedra, eu acredito.
Então, na verdade, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo uma leitura literal do texto. Tá? Então, não existe essa possibilidade da Bíblia dizer que pau é pedra. Nunca, nunca, não tem sentido isso. Deus não tem como propósito falar isso para nós. Então, aqui, se você fizer uma leitura literal, todas as árvores do campo baterão palmas, e você perguntar para uma pessoa que nunca teve a possibilidade de estudar figuras de linguagem, ela vai dizer, não, se a Bíblia está dizendo que as árvores baterão palmas, eu creio que as árvores baterão palmas. Então, vejam, a pessoa que desconhece as figuras de linguagem, ela acaba sendo uma pessoa inconveniente, teimosa, e acaba sendo ela espiritual e você sendo carnal. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é essa questão de nós entendermos que as figuras de linguagem, elas são importantes, elas são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa verdadeira interpretação bíblica, porque isso vai nos dar, então, maior entendimento. Então, a Bíblia toda, ela contém os textos literais, com certeza, mas ela contém muitas figuras de linguagem, e as figuras de linguagem nós não podemos fazer das figuras de linguagem uma leitura literal. Então, isso não deve acontecer, porque nós certamente vamos errar. Então, se você ler um texto e você não identificar a figura de linguagem, mas você vê que não dá para fazer uma leitura literal daquele texto, então é aí que nós temos os recursos que nós temos falado para vocês, recursos como comentários bíblicos, dicionários bíblicos. Então, esses recursos, essas ferramentas, nos ajudam para que nós possamos, então, fazer uma correta interpretação das Escrituras. E para finalizar, então, agora, eu vou ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 14, para vocês darem uma olhadinha lá e meditarem aí hoje à tarde, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14 ou 13? No 13, tá bem? 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, aqui nós podemos observar Paulo falando, então, dando destaque na questão do amor, na sua primeira carta. Veja só, na verdade, ele vai trazer aqui um conjunto de hipérboles, tá? Então, ele vai dizer, por meio de hipérboles, exageros propositais, Paulo concentra-se na inutilidade de exercer os dons sem o amor. Então, primeiro, o amor não é dom espiritual, o amor é fruto do Espírito, porém, o amor, os dons espirituais, eles devem ser exercidos debaixo do amor. Então, primeiro vem o fruto do Espírito,
e o exercício dos dons espirituais. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um conjunto de hipérboles, exageros. Vejam só, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele está exagerando aqui. Isso é uma hipérbole, ok? Tá? Então, o que significa dizer? Que as línguas dos homens existem. Tá? Cada país tem sua própria língua. Existem uma infinidade de idiomas humanos. Aí ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, isso não significa dizer que as línguas espirituais são as línguas dos anjos. Por quê? Porque ele está usando uma hipérbole aqui. Tá? Ele não está dizendo a nós que as línguas estranhas ou línguas espirituais são línguas dos anjos. Na verdade, nós não sabemos qual é a linguagem dos anjos. A Bíblia revela que todas as vezes que os anjos se materializaram e estiveram em contato com humanos, eles falaram as línguas dos humanos. Ok? Então, quando o anjo aparece para Maria, ele vai conversar na linguagem de Maria. Maria era judia, o anjo falou em hebraico. Então, não significa que os anjos têm uma linguagem espiritual e que nós vamos falar a língua dos anjos. Por quê? Porque ele está usando de hipérbole aqui. Então, veja como é importante nós lermos o texto entendendo as figuras de linguagem. Então, ainda que eu fale a língua dos homens, é possível. Tem pessoas que são poliglotas, né? E falam até 7 línguas, por exemplo. Mas falar todas as línguas é impossível. Então, ele exagerou. E ainda ele exagera mais quando fala a língua dos anjos. Porque a língua dos anjos nós nem conhecemos. Tá? Por que estou falando isso? Porque muitos estão dizendo que as línguas espirituais são as línguas dos anjos. Não, Paulo não está falando aqui, ele está usando hipérboles para destacar a importância do amor. Então, ele vai dizer, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou retine. É importante vocês conhecerem pontos como esses para que vocês possam fazer uma leitura correta das Escrituras. E repito, quando vocês lerem um texto e não identificarem, vocês vão até perceber que existe ali uma figura de linguagem. Tá? Mas quando vocês não conseguirem trazer a interpretação, significa dizer o seguinte, que vocês precisam da ajuda dos universitários. Ou seja, vocês precisam da ajuda de dicionários, de comentários bíblicos. Ou você faz isso, ou você faz uma leitura superficial. Se você fizer uma leitura superficial, a sua leitura ela não traz entendimento. Então, seria como você fazer uma leitura para cumprir a sua obrigação. Então, muitas vezes, por exemplo, num plano de leitura anual, então tem lá, no primeiro dia, temos que ler Gênesis 1, 2 e 3. Então, nós podemos fazer essa leitura, uma leitura sem tanta preocupação, mas também ela não vai trazer muito entendimento. Então, de repente, é melhor você fazer uma leitura mais demorada, em vez de fazer a leitura em 1 ano, fazer em 2, 3 anos, mas uma leitura em que você faça suas anotações, que você identifique ali as figuras de linguagem, que você procure a verdadeira interpretação, que você tenha um dicionário, um comentário, uma Bíblia comentada. Existem várias Bíblias com bons comentários. Então, essa é a forma correta de nós estudarmos a Bíblia. É diferente de você ler um texto ou um livro qualquer. Até um livro qualquer, muitas vezes, nós precisamos lê-lo com um dicionário ao lado, porque o autor usa linguagens, muitas vezes, que nós não sabemos. Então, é importante que nós tenhamos, principalmente com relação à palavra de Deus, esse compromisso de uma leitura mais aprofundada,
saber que, partir para a Bíblia sabendo que nós vamos ter que trabalhar, novamente eu repito a frase de Calvino, orare et labutare, então é oração e trabalho, não tem como fazer uma leitura superficial e falar, não, Deus acabou de falar comigo, Deus me revelou, por exemplo, que as árvores baterão palmas. Isso, Deus não revela isso, não está revelado isso na palavra, ok? Então, isso, na verdade, é uma personificação. Então, temos que tomar muito cuidado e, se for para estudar a palavra de Deus, estudar com compromisso. É isso que eu quero que fique na mente de vocês. Mesmo que vocês não guardem na memória, porque não precisa guardar na memória todos esses conceitos de figuras de linguagem, mas todas as vezes que vocês encontrarem, vocês voltem para os slides que vocês têm aí, ou para os comentários, e tentem identificar, porque isso tudo é treino, é como aprender a dirigir. No começo vai ser difícil dominar a embreagem, o freio, a aceleração correta, como estacionar, como dar seta. Então, mas depois vocês vão com a prática aprendendo isso, e isso vai ajudar-nos muito em termos de interpretação da palavra de Deus. Ok? Então, assim nós encerramos a aula de hoje e espero que tenha sido proveitosa para vocês.